que é fermentação? A fermentação é um processo de liberação de energia que ocorre sem a participação do oxigênio, ou seja, um processo anaeróbio. A fermentação compreende um conjunto de reações controladas através das quais uma molécula orgânica é degradada em compostos mais simples, liberando assim a energia. A glicose é uma das substâncias mais empregadas pelos micro-organismos como ponto de partida. Principais tipos de fermentação. Começando com uma definição, levedura é um fungo unicelular utilizado na fabricação de pães, bebidas alcoólicas em geral. A fermentação é o processo utilizado na fabricação de bebidas alcoólicas e outros alimentos. Hoje sabemos que os processos fermentativos resultam da atividade de micro-organismos com as leveduras e certas bactérias. Diferentes organismos podem provocar a fermentação de diferentes substâncias. O gosto rançoso da manteiga, por exemplo, se deve à formação de ácido butírico causado pelas bactérias que fermentam gorduras. Já as leveduras fermentam a glicose e as bactérias que azedam o leite fermentam a lactose. As leveduras e algumas bactérias fermentam açúcares, produzindo álcool etílico e gás carbono, CO2, processo denominado fermentação alcoólica. Na fermentação alcoólica, as duas moléculas de ácido pirúvico produzidas são convertidas em álcool etílico, também chamado de etanol, com liberação de duas moléculas de CO2 e a formação de duas moléculas de ATP. Esse tipo de fermentação por diversos micro-organismos destacam-se os chamados fungos da cerveja. Esse tipo de fermentação é importante, pois o homem o utiliza para diversas funções no seu dia a dia, como por exemplo, o álcool etílico é empregado há milênios de anos na fabricação de bebidas alcoólicas como vinho, cerveja e cachaça. Já o gás carbônico é importante na fabricação de pão, um dos mais tradicionais alimentos da humanidade. Mais recentemente, tem-se utilizado esses fungos para a produção industrial de álcool combustível. Outro tipo de fermentação é a fermentação acética. As acetobactérias fazem fermentação acética, em que o produto final é o ácido acético. Elas provocam o azedamento do vinho e dos sucos de frutas, sendo responsáveis pela produção de vinagres. Outro tipo de fermentação é a fermentação lática, onde os lactobacilos, bactérias presentes no leite, executam a fermentação lática, em que o produto final é o ácido lático. Para isso, eles utilizam como ponto de partida a lactose, o açúcar do leite, que é desdobrado por ação enzimática que ocorre fora das células bacterianas, em glicose e galactose. A seguir, os monossacarídeos entram nas células, onde ocorre a fermentação, onde cada molécula do ácido pirúvico é convertida em ácido lático, que também contém 3 átomos de carbono. O sabor azedo do leite fermentado se deve ao ácido lático formado e eliminado pelos lactobacilos. O abaixamento do pH causado pelo ácido lático provoca a coagulação das proteínas do leite e a formação do coágulo, usado na fabricação de iogurtes e queijo. Um experimento que trata-se de um processo de fermentação. Esse experimento vai dar-se a partir de água morna, fermento, açúcar e adoçante e algumas garrafas transparentes. Então, a gente vai adicionar 15 gramas de fermento em pó em 250 ml de água morna e misturar bem até diluir tudo, ficar uma mistura homogênea. Ok? Espera um pouquinho para... Mistura. Como vocês podem ver, aparentemente está tudo homogêneo, né? E vamos distribuir por igual nessas 3 garrafinhas, certo? Essas garrafas, elas contêm, uma está contendo 10 gotas de adoçante,
uma colher de sopa de açúcar e uma colher de água morna, certo? E agora nós vamos adicionar. Já vou deixar o pessoal ir pondo as bexigas aí. Não foi tão perigoso. Tem que se certificar de que a bexiga fica bem presa para não escapar o ar da garrafinha. Sei. E agora nós vamos aguardar um tempo até aproximadamente 30 minutos. Que é o processo de reação de fermentação. Show? Ok.